boa noite para você. O Band Eleições de hoje recebe Bruno Engler, candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte. No primeiro turno, ele terminou à frente, com 34,38% dos votos válidos, o que representa 435.853 pessoas. Candidato, boa noite. Mais uma vez, bem-vindo, aqui ao Band Eleições, agora em segundo turno. Boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um privilégio participar aqui com vocês. A satisfação é nossa. Hoje aqui com a gente o repórter da TV Band de Minas, o Fábio Melo. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E sempre aqui comigo, nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas, Fábio. Agradecer ao candidato mais uma vez por estar presente aqui. Bruno, se eu puder lhe chamar assim. Claro. Entrevista de segundo turno também, mas o segundo turno é muito sobre alianças. Você terminou à frente nesse primeiro turno, mas tem que chegar nos 50% mais um dos votos válidos. Eu queria entender, pensando agora nos demais candidatos que ficaram para trás, foram 8 aí no total, se estão acontecendo conversas pensando em alianças mesmo para esse segundo turno. Algumas aí desse campo dito progressista, da esquerda, pelo menos os partidos anunciaram apoio já ao candidato Fuad Noman. No seu caso, como é que está isso? Olha, a gente tem conversado, tem construído, acho que o apoio dessa extrema esquerda ao Fuad é natural, até porque eles vão se identificar muito mais com a plataforma dele, mas a gente está disposto a dialogar com todos aqueles que queiram fazer uma Belo Horizonte melhor. E quando a gente olha aí o terceiro e o quarto colocado, o Mauro e o Gabriel, a gente vê que são duas pessoas que representavam também um sentimento de mudança, uma insatisfação com a atual gestão. O Mauro foi muito preciso quando disse que BH está sem prefeito, precisa voltar a ter um prefeito de verdade. O Gabriel, então, foi extremamente incisivo na questão de pontuar que o prefeito Fuad hoje está no bolso da máfia do ônibus, como o Gabriel colocou. Então, é uma pessoa também que tem muitas críticas à gestão do Fuad, a maneira dele tocar a prefeitura, e são pessoas que, se vierem caminhar conosco, serão muito bem-vindos. As conversas estão acontecendo, não tem nada fechado, cada candidato é livre para escolher aí seu apoio no segundo turno, mas se puderem caminhar conosco, tenho certeza que vão fazer parte de um projeto de mudança significativa para BH. Mas você já sentou, por exemplo, com o Gabriel ou com o Tramonte, e no caso do Gabriel, ele chegou a fazer ofensas até pessoais a você no primeiro turno. Isso não seria problema? Olha, eu acho Superado. que a questão do Gabriel, ainda não conversei com ele pessoalmente, já conversamos ao telefone. Ele fez ofensas acerca de alianças políticas, dizendo que eu sou muito ligado no meu padrinho, por assim dizer, que é o presidente Bolsonaro, mas ele não falou do meu caráter, não falou de corrupção, isso aí, ele falou do prefeito Fuad. Falou que o prefeito Fuad está no bolso da máfia do ônibus, falou que o Fuad é o responsável pelos contratos desastrosos dos ônibus, tanto da região metropolitana como aqui de Belo Horizonte. Então, tem margem para conversar. Eu e o Gabriel, a gente não concorda em 100%, senão um teria apoiado o outro no segundo turno. Mas segundo turno é escolha entre dois candidatos. Eu acho que é muito mais natural ele estar conosco do que com o prefeito Fuad. Mas sempre lembrando que a escolha, obviamente, é dele. E com o Tramonte já sentou? Com o Tramonte também conversei ao telefone. O Tramonte viajou para visitar a mãe, estava um bom tempo sem ver ela. E ele falou que assim que ele retornar, a gente tem a oportunidade de conversar pessoalmente. Você acredita que os votos do Tramonte tendem a vir mais com você? Olha, isso aí, acho que o eleitor é soberano ali na hora da sua escolha, mas o que a gente observa é que o Mauro também representava um sentimento de indignação, de insatisfação com a atual gestão municipal. Então, acho que a gente precisa conversar com essas pessoas que estão indignadas com o tempo de espera para uma cirurgia eletiva, para um atendimento especializado, que estão indignadas com o transporte público de Belo Horizonte, que não gostam de ter um prefeito que fala que segurança pública não é com ele, é responsabilidade do governo do estado e que não há nada que ele possa fazer. Eu acho que o segundo turno é uma oportunidade da gente apontar as falhas da atual gestão e aqueles que realmente querem mudança, têm esperança numa gestão melhor, trazer essas pessoas para caminharem conosco. Ô Bruno, sempre colocaram muito essa direita que você representa como partidos, um campo político, enfim, que não se preocupa tanto com o meio ambiente. E aproveito para te perguntar o que é que você pensa sobre mudanças climáticas. E estou introduzindo esse assunto porque no ano passado, BH, a gente sente isso na pele literalmente, no ano passado, o BH foi a cidade que mais se aqueceu entre as capitais brasileiras, pegando aí temperatura média, 4 graus acima da média. Esse ano também super quente, mais de 5 meses sem chover. Voltou a chover, mas parece que quando voltar a chover mesmo, as chuvas vão ficar cada vez mais fortes e quando ficar com estiagem, vai ficar com um tempo cada vez maior de estiagem. O que você pensa sobre isso?
Olha, eu acho que a gente tem que se preparar para possíveis tragédias que possam acontecer aqui em Belo Horizonte. Eu acho que o grande fator que o prefeito de Belo Horizonte precisa preocupar em relação ao clima é realmente a questão das chuvas, deslizamentos, de enchentes, é uma dificuldade grande e a gente está, inclusive, muito receoso, né, dessa virada de ano, início do ano que vem, como é que vai ser a questão das chuvas, para que a gente não tenha nenhuma tragédia e para isso a gente precisa ampliar os investimentos na infraestrutura atual que a gente tem de chuvas, né, completar as bacias de contenção que estão sendo construídas para aumentar a sua capacidade de armazenamento. A gente conversa também com engenheiros, especialistas, eu não sou da área, mas procuro quem de fato entende muito do assunto para buscar outras soluções mais modernas que venham também a aumentar a infiltração nas partes mais altas de Belo Horizonte, porque qual que é o grande fator causador de enchente? BH é uma cidade que é repleta de rios e a gente cobriu a maior parte desses rios com as nossas ruas, as nossas avenidas, mas esses rios continuam sendo bacias hidrográficas. E quando chove, chove uma grande quantidade, a gente urbanizou, então a gente cimentou, asfaltou, a gente não tem a infiltração que a gente tinha antigamente quando era terra. Então corre muita água de maneira muito rápida para a bacia hidrográfica. Quando a bacia hidrográfica recebe uma quantidade de água maior que a sua capacidade de vazão, você tem um problema de enchente. Então existem soluções que já são aplicadas em outros lugares para aumentar a infiltração nas áreas mais altas de Belo Horizonte. Existe também uma tecnologia que é usada no Japão e também na Flórida. A Flórida é uma região pantanosa, teoricamente era para alagar sempre, mas eles têm um sistema lá de tubulação inteligente, onde você capta essa água da chuva, filtra e joga essa água abaixo da bacia hidrográfica para evitar problemas de enchente. Então a gente tem conversado com especialistas nesse assunto que eu acho que é o principal problema climático de BH. Uma outra solução que a gente entende que é importante é o plantio de árvores. Igual o prefeito está falando agora que vai plantar árvore ali no corredor do Antônio Carlos. Ele está há 2 anos e meio. Por que não começou ainda? Por que prometer isso agora em época de eleição? É uma medida importante, dentre tantas outras, porque de fato a árvore ela afeta o clima local. Você consegue modular a temperatura, você mais baixa, fresco, né? Você baixa a temperatura em ambiente mais arborizado. A árvore ela funciona como uma esponja, ela retém umidade, vai soltando aos poucos ao longo do dia, então você melhora também a qualidade do ar. Mais árvores em Belo Horizonte é uma temperatura mais amena e um ar de maior qualidade também. Só para a gente continuar no assunto, mineração na Serra do Curral. Questão de mineração na Serra do Curral é o seguinte, existe um projeto que está sendo tratado a nível estadual de tombamento da Serra do Curral. Aqui a gente respeita a lei. Se o Estado tombar a Serra do Curral, a Prefeitura de Belo Horizonte não tem objeção nenhuma. Agora, eu acho importante a gente separar mineração ilegal e irregular de quem está trabalhando regularmente. Como eu disse aqui já na primeira entrevista lá atrás, não vai ter nada irregular na Serra do Curral. Vai ter uma fiscalização ferrenha, evidente que do lado de cada serra nunca vai ter mineração e qualquer coisa que for gerar poeira, barulho, transtorno para o Belo Horizontino não será permitido. Agora, aquilo que funciona com as devidas licenças ambientais, com segurança, que não geram transtorno para a nossa capital, não existe uma oposição por oposição, apenas por ideologia. Tá. O senhor falou em uma resposta anterior sobre a questão dos contratos das empresas de ônibus, que acho que são, há algum tempo, um dos problemas principais nessa relação do transporte público de Belo Horizonte. É um contrato que foi firmado em 2008 e vence em 2028, ou seja, caberá ao próximo prefeito elaboração de um novo contrato. Queria saber o que o senhor pensa de um novo contrato. A prefeitura tem que subsidiar 100% ou nada, como era até outro dia, não pagava nada e as empresas aí que controlavam o valor das passagens e tudo mais. Como que é essa proposta de um novo contrato? O que seria esse novo contrato com as empresas? Olha, Murilo, é importante essa questão que você pontuou até para quem está nos assistindo saber, né? O contrato de ônibus de Belo Horizonte é uma herança do governo do PT, foi feito em 2008, aí, no apagar das luzes do governo Fernando Pimentel, com um período de 20 anos. E o próximo prefeito vai redesenhar o contrato de ônibus de BH. O prefeito Fuad está sendo financiado pelas empresas de ônibus. Você acha que na hora de fazer o contrato ele vai ter o seu interesse em mente ou o interesse de quem está bancando a campanha dele? Eu entendo que um subsídio total não cabe, financeiramente pesa no orçamento do município, mas eu também não tenho essa ideia de um corte definitivo do subsídio se isso for significar uma passagem muito cara. A gente precisa de um ponto de equilíbrio. O subsídio ele surgiu aqui em Belo Horizonte porque o prefeito deixou a passagem passar de R$6, foi um desespero, pulou ali de R$ 4,50 para R$ 6,25, se eu não me engano, e ficou um bom tempo, mais de R$6, e precisou de uma grande convulsão popular, de reclamação do Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores intervir, e aí o subsídio foi uma solução encontrada para segurar o preço da passagem. Hoje a gente tem algumas gratuidades que foram conquistadas, todas elas serão mantidas, e dentro dessa realidade, a gente precisa ter um equilíbrio para ter uma passagem a preço justo e, se for necessário, sim,
ter também subsídio. Evidente que o novo contrato vai abrir ampla concorrência. A gente não é obrigado a se manter com as empresas que aí estão. Então, aqueles que oferecerem um serviço de qualidade a menor preço, o ideal é que não tenha subsídio. Mas se for significar uma passagem muito cara, a gente também não tem essa visão assim encerrada. Não pode subsídio de jeito nenhum. A princípio seria como está hoje, assim, a princípio. A princípio, sim. Mas se a gente conseguir uma passagem a um preço razoável sem subsídio, é o ideal. A gente vai abrir um processo de concorrência, licitação. Se alguém apresentar uma proposta com um serviço de qualidade, passagem a preço justo e sem subsídio, é o ideal. Ainda dentro dessa seara do transporte público, mobilidade, a gente sabe que Belo Horizonte recebe um volume muito alto de pessoas que vêm da região metropolitana. E essas pessoas também têm demandas, né? E muito dessa discussão depende dessas outras prefeituras. Contagem, por exemplo, de Santa Luzia, não elegeu, são duas cidades que não elegeram prefeitos que são aliados. Como você pretende fazer essa conversa? Olha, eu acho que a gente precisa respeitar a vontade do cidadão, do eleitor e dialogar construções conjuntas independente da ideologia. O Bigodinho, que se elegeu em Santa Luzia, não o conheço, nunca tive com ele, mas não tenho nenhuma dificuldade de dialogar. A Marília é do PT, tenho muitas divergências ideológicas, mas foi minha colega de assembleia. Sempre tivemos um relacionamento tranquilo, diálogo, para construir soluções para a região metropolitana. Não tenho problema nenhum de conversar com a Marília. Eu acho que, inclusive, hoje falta o protagonismo do prefeito de Belo Horizonte na região metropolitana. Conversar com os prefeitos da RMBH, juntar para a gente resolver esses problemas juntos, ir até o governo do Estado. E falta, inclusive, um diálogo da prefeitura com o governo do Estado para a gente tratar soluções. Por exemplo, uma coisa que foi muito falada no primeiro turno e que, de fato, eu tenho como bandeira, eu acho importante, é o bilhete único. Por que eu não estou prometendo bilhete único? Porque o prefeito não vai resolver sozinho. Ele precisa conversar com o governador do estado, ele precisa conversar com os prefeitos de outras cidades. Tem os contratos que estão vigentes em outras cidades para a gente pensar alguma coisa nesse sentido. Mas precisa ter essa vontade política e esse protagonismo, que hoje nós não temos. Ô Bruno, pensando ainda no assunto do transporte, pensando em obras viárias aqui para a capital, você acha que elas são importantes? A prefeitura teria caixa para isso? E se sim, alguma região onde você já pensaria em atacar? Construção de trincheiras mesmo, viadutos e tal? Olha, eu acho que elas são importantíssimas. Primeiro, eu queria até aproveitar essa oportunidade, Lucas, porque a equipe do prefeito, para amedrontar a população, está dizendo que eu não terminaria as obras do prefeito, o que é uma grande mentira. Tem uma obra do prefeito que, de fato, eu não vou terminar, eu vou reverter, que é aquela ciclovia sem pé nem cabeça que ele fez no Alto da Afonso Pena, atrapalhou o trânsito todo daquela região. E Carlos Prates, né, também, que você tem uma posição diferente. Sim, também, tem uma posição diferente. Mas o que eu entendo? Não existe dinheiro público. Dinheiro que está no caixa da prefeitura é dinheiro do contribuinte, que trabalhou, suou e pagou seu imposto. Esse dinheiro precisa ser respeitado. Nós vamos concluir todas as obras de interesse público que já foram iniciadas. Vamos concluir o viaduto da Valdomiro Lobo, que ele prometeu para esse ano, ficou para 2026. Vamos fazer, que está começando agora, né? A eleição é uma maravilha. A ampliação ali do trevo do Belvedere, a gente vai fazer essa obra. Buscar as intervenções no anel rodoviário, que ele também disse que estaria pronto para esse ano. Sim. E não estão. Tudo que ele falou que ia fazer, agora ele está jogando para um suposto segundo mandato. A gente quer concluir essas obras. Agora, quando a gente fala também da tecnologia para a gestão do trânsito, eu sempre falo, né, inteligência artificial, para a gestão semafórica, a partir do momento que você começa a colocar inteligência artificial para gerir o trânsito, você tem relatórios. E aí os relatórios apontam quais são os principais gargalos e quanto tempo se perde em cada gargalo. Então você começa a ter uma relação custo-benefício, de quanto tempo você vai ganhar com cada intervenção pontual. Porque nós temos necessidades que não são macros, são coisas pequenas, mas que resolvem problemas de muitos bairros. Quando você olha, por exemplo, o Ribeiro de Abreu, tem uma ponte de entrada e de saída do bairro que só passa um carro. Ali é caos todo santo dia, uma duplicação importante que precisa ser feita, um recurso que a prefeitura já poderia ter empenhado. Então a gente tem grandes obras que precisam ser feitas e a gente tem também as intervenções pontuais e a gente vai ter um mapeamento técnico, vai deixar de ser opinião, a gente vai ter através de tecnologia e inteligência artificial um relatório. Quanto tempo se perde em cada gargalo para a gente priorizar de acordo. Esse seria o mesmo sistema que até o Tramonte falava, que foi em São Paulo, foi lá no Google, viu que inteligência artificial pode fazer acontecer? Seria esse? Sim, é até uma pauta que eu tenho em comum, né, com o Tramonte. Eu estou falando isso desde junho, o Tramonte de fato foi lá, teve uma reunião. É um sistema, eu dou sempre exemplo de São Caetano, é o sistema Waze for Cities. Como é que funciona o Waze for Cities? Você instala câmeras de monitoramento por parte da prefeitura, a prefeitura começa a acompanhar o trânsito, a prefeitura passa informações para o aplicativo passa informações para a prefeitura e a partir daí você tem um retrato em tempo real do trânsito em Belo Horizonte. E aí a inteligência artificial faz a gestão dos sinais, a gestão semafórica.
Porque hoje é aquela coisa antiga, ultrapassada, 40 segundos abre, 40 segundos fecha, não tem nenhuma sincronia nos sinais de Belo Horizonte. Outro dia eu encerrei uma agenda tarde, eu estava 00:30 na Avenida do Contorno. E aí 00:30, BH não tem trânsito mais, né? Eu fiquei reparando, eu saí de um sinal vermelho, eu parei em outro, aí depois eu parei em outro, aí depois eu parei em outro. É terrível. Deu vontade de rir. Mas porque era 00:30, não tinha trânsito, isso 3 horas da tarde, isso aí na hora do almoço, isso aí pela manhã, quando as pessoas precisam ir para o trabalho, é o caos que gera na nossa cidade. E só para encerrar, que eu sei que a gente tem outros assuntos, lá em São Caetano, eles conseguiram reduzir com esse sistema o tempo de tráfego na área central da cidade em 40%. Aí muita gente questiona, São Caetano é pequeno, isso, aquilo. É na proporção, na realidade deles foi 40%. Se aqui for 20%, 30%, já é um grande ganho para o cidadão belo-horizontino. E só para realmente encerrar esse assunto, o Rio de Janeiro tem sistema de semáforo inteligente. É uma cidade maior do que a nossa. Sim. Então, a gente não precisa de desculpas para ter compromisso com atraso. A gente precisa trazer soluções que funcionam aqui para a nossa cidade. Ô Bruno, está no segundo turno já, reta final de campanha, são 2 semanas só, né, para eleger o novo prefeito de Belo Horizonte. Eu te pergunto sobre composição de governo. Você tem quadros técnicos para compor o governo? Onde você pretende buscar esses quadros técnicos? É no partido? Você pretende recorrer à universidade, alguma instituição? Aonde que você pretende esses quadros para ocupar secretarias importantes e técnicas, por exemplo? Ô Murilo, graças a Deus eu não tenho rabo preso com ninguém e tenho total autonomia para indicar as melhores pessoas. A gente precisa vencer a Prefeitura de Belo Horizonte, já tem conversado com algumas pessoas para que a gente possa, de fato, fazer essas ofertas, fazer esses convites. O que a gente observa hoje é que a gente tem uma prefeitura que é usada para pagar faturas políticas. Isso não sou eu que estou falando, quem acompanha o dia a dia de Belo Horizonte vê. O Calil pulou do barco do Fuad, exonera a turma toda do Calil. O Pacheco entrou firme na campanha do Fuad, nomeia a turma toda do Pacheco. E aí a gente vê a realidade que nós estamos vendo hoje. O 5º secretário de Educação em 2 anos e a cidade caindo no IDEB. Secretário de Educação lá da Bahia, que é dono de uma empresa que responde por improbidade, ganhou como prêmio a Secretaria de BH. Por quê? Porque é do grupo político do Rodrigo Pacheco. Então, a gente tem total liberdade para escolher as melhores pessoas. Ganhando a eleição, vamos buscar pessoas no ambiente universitário, na saúde, vamos buscar grandes médicos que entendam de gestão de saúde, na educação, pessoas que entendam de gestão educacional, principalmente voltado para a demanda de Belo Horizonte, que é educação infantil, educação fundamental. Graças a Deus, eu e a Cláudia temos liberdade para escolher as pessoas mais qualificadas. Na Câmara de Vereadores, a gente já tem um mapa dessa Câmara. O PL tem a maior bancada, são 6 vereadores eleitos, mas, por outro lado, o lado adversário também tem uma bancada forte. O PT vem com pelo menos 4 cadeiras, além dos parceiros. Como que você está vendo que, se eleito, vai ser essa conversa com a Câmara? Olha, eu acho que a gente precisa ter muito diálogo. Primeiro, dizer que eu fiquei feliz com a composição da nossa Câmara, feliz com o resultado do PL, que fez a maior bancada. E eu sou parlamentar há 6 anos. Por mais que eu seja parlamentar a nível estadual, na Assembleia, a semelhança do dia a dia com a Câmara de Vereadores é muito grande. O parlamentar, ele quer ser ouvido, ele quer fazer parte da construção das ideias do novo governo, ele quer ter esse canal aberto para com o prefeito e para com os secretários. Eu observo isso na Assembleia. E com a Câmara vamos ter também um canal aberto de diálogo, construir juntos as soluções, até porque muitas das mudanças que eu quero fazer dependem da Câmara de Vereadores. Eu quero rever, por exemplo, o Código de Posturas, que ingessa demais a atividade comercial. Mas a revisão do Código de Posturas passa pela Câmara dos Vereadores. Por exemplo, quando o senhor fala que ingessa o comércio, o que o senhor pretende? Alguma mudança específica? Vou te dar 2 exemplos específicos, para mim são assustadores. A questão de placa, de anúncio. O comerciante ele tem direito a uma placa. Ou seja, ou ele coloca uma placa na fachada do estabelecimento e torce para o cidadão andar na rua assim, ninguém anda na rua assim, até porque se andar vai tropicar e cair no chão, que as nossas calçadas são a lástima, ou ele coloca uma perpendicular, que a pessoa andando na calçada vai ver. Você olha para a fachada e a loja sem nome. Não existe justificativa para ter essa restrição. Um outro problema que o comerciante não pode fazer, anúncio luminoso. Gente, isso é um absurdo. Anúncio luminoso ajuda a iluminar a via pública, da vida, da transparência. E aí a prefeitura se vale, inclusive, do recurso do próprio comerciante, porque a prefeitura não paga conta da CEMIG de ninguém. Por que engessar, por que burocratizar, por que cobrar a mais por isso? São 2 exemplos, tem muita coisa para rever no Código de Posturas. Outra coisa que vamos precisar muito da Câmara dos Vereadores, revisão do plano diretor. A mudança que o Calil e a Maria Caldas fizeram foi desastrosa, afastou o setor da construção civil de Belo Horizonte, foram para a região metropolitana, foram recebidos de braços abertos em Nova Lima. Precisamos trazer essas empresas, esses empregos e essas oportunidades de moradia de volta. Mas vou precisar muito da nossa Câmara Municipal. Ô Bruno, você comentou, você é um parlamentar em 2º mandato, né? Você é super novo, né? E na pesquisa que eu fiz sobre você, eu não vi nenhuma formação superior. Queria saber por qual motivo.
que acontece? Eu era estudante de Direito, cursava ali na PUC, fiquei 3 anos, 6 períodos. PUC de BH mesmo? PUC da Praça da Liberdade. Tá. E aí fiquei 3 anos, tranquei para disputar a eleição e depois, com a agenda corrida, tive dificuldade de voltar, não concluí o curso. E agora eu estou fazendo um curso de gestão pública, inclusive agora na campanha está sendo até uma dificuldade para conciliar, mas decidi manter porque eu me formo agora no final do ano. Então, eleito prefeito já formado em gestão pública, acho que é uma pauta importante. E alguma outra experiência fora da Câmara, fora da Assembleia Legislativa? O senhor já teve de gestão, ou em algum emprego, enfim? Não, eu era estudante universitário, fui estagiário num escritório de advocacia e me tornei deputado e consegui dar muito resultado na Assembleia. Quando eu ganhei a primeira vez, as pessoas falavam, Murilo, nossa, um menino de 21 anos vai conseguir fazer alguma coisa? O menino de 21 anos foi autor da lei que congelou o IPVA em 2022 e gerou economia para os belo-horizontinos e para os mineiros em geral. Todos os estados vizinhos pagaram IPVA mais caro. A gente poderia pagar um IPVA até 30% mais caro. E eu, com muita conversa, com muita articulação, falando com pessoas de todos os campos políticos, essa votação foi unânime na Assembleia. Não teve um voto contra. Todo mundo votou a favor do meu projeto. Então, a gente trabalhou muito, deu resultado na Assembleia. E é o que eu costumo dizer. Só o governo que não queria, eu acho, na época. Teve uma certa desavença com o governo, mas no final o governador sancionou. Então, assim, o que eu digo? O prefeito não precisa saber tudo. Ele precisa se cercar das pessoas que saibam. Eu tenho autonomia, não tenho rabo preso para indicar as melhores pessoas, pessoas técnicas. Vocês podem ter certeza. O secretário de saúde vai entender tudo de saúde. O secretário de educação não vai ser quem o Pacheco mandou, não. Vai ser alguém competente e não vou trocar 5 secretários em 2 anos. Nós vamos ter a melhor equipe para entregar o melhor serviço para o Belo Horizontino. Ô Bruno, mas nessa campanha, o Fuad tem usado como base da campanha dele também essa experiência que ele tem. Ele fala sobre essa experiência. Você não acha que você não ter essa mesma experiência com ele, ou essa formação, pode afastar esse eleitor que você está buscando? Ô Fábio, a experiência que ele tem eu não quero. Experiência de fazer um contrato desastroso do ônibus metropolitano que foi copiado aqui para Belo Horizonte não funciona, eu não quero. Experiência de mentir para o cidadão dizendo na televisão, tenho tolerância zero com a empresa de ônibus e depois ser financiado pelos empresários do setor? Que tolerância zero é essa que o pessoal está bancando a campanha dele? Eu não quero. Experiência para ir contra o Ministério Público e renovar o contrato de limpeza da Lagoa por 22 milhões de reais sem licitação, eu não quero. Eu prefiro ter ficha limpa e condições de fazer uma prefeitura séria, sem politicagem, sem corrupção, que entrega o serviço que o Belo Horizontino precisa e merece. Ô Bruno, falando em diálogo, como é que você vê em uma futura gestão sua diálogo com os sindicatos aqui dos servidores públicos, seja de educação, saúde, outros também? Com total tranquilidade. A gente entende que os sindicatos têm que cumprir a sua função aí de representar os interesses de cada categoria e aquilo que for razoável, couber dentro da prefeitura, a gente não tem o menor problema de conceder. Eu mesmo, na Assembleia, eu brigo muito pela pauta dos servidores da segurança pública, é uma bandeira que eu defendo desde que eu assumi. A gente trata com os sindicatos da segurança pública, tenho grandes amigos nesses sindicatos, então é algo que eu não vejo com dificuldade. Se couber no orçamento da prefeitura o que for pedido, não tem problema nenhum. Reta final, quem quer? Ainda nessa questão do sindicato, professores, educação, também vai ter essa mesma boa vontade que tem com... Que é um pessoal muito ligado à esquerda, né? Exatamente, com a segurança pública. Então, o senhor sempre fala de segurança pública. Sim, mas eu falo de segurança saúde. pública que é uma pauta minha, como parlamentar. Mas o que acontece? Isso que o Lucas pontuou é importante. Existe um problema quando há a politização do sindicato por uma pauta ideológica. Você tem sindicatos, por exemplo, a nível nacional, uma CUT, que é quase um puxadinho do PT. Inclusive, já fizeram notas, mentiram ao meu respeito. Tive até uma vitória recente na justiça contra a CUT por uma mentira que contaram ao meu respeito. Mas, quando a gente está tratando de interesse da categoria, independente de quem for o representante sindical, você precisa receber, ouvir e tratar com toda isenção e toda isonomia. Para terminar, se você pudesse elencar suas 3 prioridades, assumir a prefeitura em 1º de janeiro, quais seriam? 1º de janeiro, vou começar um raio-x da prefeitura, auditar todos os contratos da prefeitura de Belo Horizonte para entender aonde está indo o dinheiro do Belo Horizontino. Porque se a gente estancar o ralo da corrupção, sobra dinheiro para aquilo que é realmente necessário. Saúde, educação, segurança e transporte. Nós vamos exonerar apadrinhado político, acabar com o cabide de emprego, indicar secretários técnicos para bem prestar o serviço que você precisa e merece. E eu vou, junto com
com a Coronel Cláudia, resolver o problema da segurança pública. Isso para nós é prioridade absoluta. Vamos aumentar o efetivo da guarda, hoje é menos de 2.400, vamos passar para 4.000, vamos instituir o ROMU, as rondas ostensivas municipais, aumentar as patrulhas específicas, Patrulha Maria da Penha, de prevenção à violência contra a mulher, Patrulha SUS para garantir a tranquilidade do nosso sistema de saúde, Patrulha Escolar para garantir a segurança dos nossos alunos. Eu não faço igual o prefeito que fala que segurança é com o governador. Eu e a Coronel Cláudia vamos resolver. Bom, tá certo. O Band Eleições fica por aqui, agradecendo ao Bruno Engler por mais uma vez vir aqui à Band e bom resto de campanha, candidato. Eu que agradeço a você, Lucas, você, Murilo, você, Fábio, a Band pelo espaço. Lembre-se, hein? Dia 27 é 22. E obrigado ao Fábio também e ao Murilo que estiveram aqui comigo. E claro, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este programa, é só buscar lá no nosso canal no YouTube, na página Band Minas. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.